Salve, salve, juventude! Firmeza total? Então, estamos aqui para fazer uma revisãozinha sobre cinética química, né? Então, vamos lá. O que a cinética química vai estudar? Ela vai estudar a velocidade das reações e os fatores que podem tornar essas reações mais lentas ou mais rápidas, né? Primeiramente, então, a gente pode observar aqui o Alfred Nobel, né, que ganhou muito dinheiro justamente sabendo utilizar a cinética ao seu favor, né, fazendo a produção da nitroglicerina, vendendo ali para a indústria bélica, né, para a fabricação de armas, né, e aí ele ficou muito rico com isso e acabou criando o prêmio Nobel para incentivar a produção científica, né, então para dar um pouco mais de recursos aí para os cientistas que tiveram um trabalho muito bem feito. Então, como na física a gente tem a velocidade média para um objeto que se move, né? Aqui na química a gente também tem a velocidade média de uma reação, né? Ela vai ser dada pela quantidade de um composto que está envolvido na reação, pode ser um reagente ou pode ser um produto, em um determinado intervalo de tempo. Então, vão existir várias unidades aí para velocidade média de reações químicas, né? Pode ser lá, se for massa por tempo, pode ser grama por minuto, quilograma por hora. Se for aqui mols por tempo, pode ser mol por minuto, mol por segundo, mol por dia. Se for em volume, pode ser lá, litro por hora, metro cúbico por semana. Se for em concentração, daí grama por litro por segundo, mol por litro por hora, e etc. Né? Aí, para a gente ver como faz o cálculo dessa velocidade média, vamos fazer um exemplo, mas é quantidade final menos a inicial, e aí tempo final menos tempo inicial. Por exemplo, aqui, ó, a reação de decomposição da amônia gasosa foi realizada em um recipiente fechado. A tabela abaixo indica a variação na concentração do reagente em função do tempo, né? Então, a gente tem lá a concentração do NH3 em mol por litro e o tempo em horas. Ele pergunta, qual é a velocidade média de consumo do reagente nas 2 primeiras horas de reação e dos produtos? Então, 2 primeiras horas é do tempo 0 até o tempo 2. Então, primeiro vamos fazer aqui, ó, a velocidade média para o NH3. Então, vai ser a concentração final menos a inicial, né? Que é nas 2 primeiras horas. Então, concentração final, 4, menos concentração inicial, que é 8. Beleza? Isso dividido por tempo final menos tempo inicial. Então, tempo final é 2, tempo inicial, 0. Beleza? Ou seja, a gente vai ficar com 4 menos 8, menos 4, dividido por 2. Ou seja, isso vai dar menos 2. Ah, professor, mas faz sentido uma velocidade com sinal negativo? Pois é, esse sinal negativo aqui ele vai servir para indicar que você estava utilizando um reagente para fazer a sua conta. Porque os reagentes, com o passar do tempo, eles vão sendo consumidos, então a quantidade final sempre vai ser menor do que a quantidade inicial. Beleza? E a unidade aqui seria ó, a unidade da concentração, então, mol por litro. E o tempo por hora, né? Então, seria mol por litro hora, né? Beleza? Em geral, os exercícios vão passar essa velocidade para você em módulo, né? Onde vai escrever assim. O módulo da velocidade da amônia vai ser
2 mol por litro por hora. Beleza? Vamos colocar o litro de maiúsculo aqui. Tranquilo? Então, é só pegar final menos inicial. E aí, se der negativo, coloca o módulo lá, que nos vestibulares, em geral, eles colocam essa velocidade média em módulo. Agora, para saber a velocidade dos produtos. Então, a velocidade dos produtos depende da proporção da reação, né? Então, a gente percebe que 2 mols de reagente aqui, de amônia, formam 1 mol de gás nitrogênio e 3 mols de gás hidrogênio. Então, se aqui a gente tem uma proporção de 2:1, ó, então a velocidade média do N2 vai ser a metade da velocidade média do NH3. Copiando aqui embaixo, ó, a gente fizer lá a velocidade média do N2, não precisa do módulo, porque ele é um produto, o produto naturalmente vai ser positivo. Então, ó, cada 2 NH3 eu formo um N2. Sendo assim, a velocidade do N2 é metade da do NH3. Se a do NH3 era 2 mol por litro por hora, a do N2 é 1 mol por litro por hora. Beleza? No caso aqui, ó, cada 2 NH3 formam 3 H2. Então, se a gente fosse fazer lá a velocidade média do H2, ela seria 1,5 vezes maior do que a do NH3 ou 3 vezes maior que a do N2. 3 vezes maior que a do N2 é mais fácil, ficaria 3 mols por litro por hora. Beleza? Então, para determinar a velocidade dos compostos que você não tem os dados aqui, né, da variação da concentração ou da variação da quantidade, né, aí você utiliza a proporção em mol. Para valer isso aqui, a tua unidade tem que sempre estar em mol por alguma coisa. Se estiver em grama, se estiver em litro, isso vai ter que transformar para mol para poder fazer essa comparação aqui. Beleza? Prosseguindo aqui, ó, alguns gráficos. Ó. Então, se tiver um gráfico de quantidade por tempo, para indicar lá uma variação dos compostos envolvidos em uma reação, né? Então, os reagentes, eles sempre diminuem, né? Então, sempre é uma curva decrescente. Os produtos são uma curva crescente. Beleza? Por exemplo, aqui, ó, seria a reação inversa daquela que a gente fez no exercício. Ó. NH3 está começando no zero e crescendo, então ele é produto. N2 e H2 seriam reagentes. Perceba que, como a gente identificou aqui, ó, proporção de 3 H2 para 1 N2, ó, você acaba consumindo mais H2 do que N2, mesmo que eles comecem com a mesma concentração. Beleza? Então, gráfico de concentração por tempo, sempre quem é crescente é produto, quem é decrescente é reagente. Para que uma reação química ocorra, a gente precisa que as moléculas se choquem e tenham uma colisão efetiva com energia e ângulo suficiente para quebrar as ligações velhas e formar as ligações novas, né? Então, essa energia necessária para quebrar essas ligações velhas e formar as novas é chamada de energia de ativação, porque ela vai gerar o complexo ativado, que seria esse estado intermediário aqui entre os reagentes e os produtos. Beleza? Então, quando uma colisão é efetiva, né, ela vai ter energia suficiente para quebrar as ligações velhas e formar as novas, né, que é a energia de ativação, vai formar o complexo ativado e depois os produtos. Beleza? Então, isso pode ser representado aqui num gráfico, ó. Aqui a gente vai ter os reagentes, né? Sempre o primeiro degrauzinho que está encostado aqui no eixo Y é o dos reagentes e o outro degrauzinho é o dos produtos. Aí, o complexo ativado é o pico do gráfico, né? A energia do complexo ativado é o pico, o ponto máximo que o gráfico alcança. Beleza?
Aí, diferença entre reagentes e produtos é chamada de entalpia. Diferença entre o reagente e o pico do gráfico é a energia de ativação. Beleza? Tranquilo? Vamos ver um exercício aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó. Nosso reagente está no 0, o produto está no 25. Então, aqui o ΔH seria produto menos reagente, 25 quilocalorias por mol. E a energia de ativação, ó, a distância do reagente até o pico, então seria 28. Tranquilo? Então, a energia de ativação do reagente até o pico, entalpia, diferença entre reagente e produto. E a energia do complexo ativado é o valor do pico do gráfico. Beleza? Fatores que vão influenciar, então, a velocidade de uma reação. Temperatura, né? Quanto maior for a temperatura, maior a agitação das moléculas, né? Maior vai ser o número de colisões efetivas e, consequentemente, maior a velocidade. Né? Então, aumentou a temperatura, em geral, aumentou a velocidade da reação. Superfície de contato. Quanto mais dividida tiver a matéria ou material, maior vai ser a superfície de contato com o outro reagente, possibilitando uma reação mais rápida. Você observa bem isso quando utiliza lá, por exemplo, aqueles remédios efervescentes para antiácido. Se você coloca um comprimido, ele demora muito mais para acabar a efervescência do que se você colocar em pó. Em pó ele está mais dividido, vai ter maior superfície de contato entre o material e a água, fazendo com que haja uma maior efervescência, né? Então, a superfície de contato ela é inversamente proporcional ao tamanho, né? Quanto menor ele estiver, maior vai ser a superfície de contato para reagir, consequentemente, mais rápida vai ser a reação. Então, por exemplo, se você pensar no fogo, ó, o fogo na serragem acaba muito mais rápido do que o fogo em uma tábua de madeira ou que o fogo em uma tora de madeira, né? Porque a superfície de contato da serragem é muito maior, então propicia uma reação muito mais rápida, né? Já em relação à pressão, a gente vai avaliar para sistemas gasosos, então tem que ter pelo menos um reagente ou um produto gasoso ali. Na verdade, como velocidade tem que ser reagente, né? Então tem que ter pelo menos um reagente gasoso para a pressão influenciar. Se não tiver nenhum reagente gasoso, a pressão não vai influenciar a velocidade da reação. Mas, quando existem reagentes gasosos, se tiver menor pressão, menos choques, né, entre as moléculas, os gases vão ocupar um volume maior, né? Se tiver maior pressão, os gases ocupam um volume menor, consequentemente mais choques, a reação vai ter maior velocidade também. Concentração, mesma ideia, né? Se estiver pouco concentrado o seu reagente, a possibilidade de haver choques entre as moléculas é pequena. Se estiver muito concentrado, maior possibilidade de choques entre as moléculas, consequentemente é uma reação mais rápida. Beleza? O último fator aqui que influencia a velocidade da reação é o catalisador, né? Então, ele vai criar uma rota reacional alternativa que abaixa a energia de ativação, né? Então, sempre que você tiver um gráfico assim com dois picos, ele está comparando uma reação sem catalisador, uma reação com catalisador, né? Então, a enzima é um catalisador natural que a gente tem no nosso organismo que serve para aumentar a velocidade de algumas reações necessárias para a nossa sobrevivência, né? Então, sempre que tiver assim dois picos, o maior pico é sem catalisador, o menor pico é com catalisador. Perceba que o ΔH da reação não vai ser alterado pela presença do catalisador, porque o inicial e o final é o mesmo. O que vai mudar é o meio, que é o complexo ativado. O complexo ativado tem menor energia na reação catalisada e tem maior energia na reação não catalisada. Beleza? Então, o catalisador abaixa a energia de ativação, fazendo com que a reação ocorra mais rapidamente. Mas isso não influencia o ΔH da reação, a entalpia da reação. A gente pode ter catálise heterogênea ou catálise homogênea, né? Na heterogênea, o catalisador vai estar em uma outra fase, você vai conseguir enxergar ele, né? Diferentemente dos reagentes.
Já na homogênea, eles dois vão formar uma fase só, né? Outra coisa muito importante sobre o catalisador é que ele sempre é regenerado no final do processo. Então, ele acaba aqui fazendo só um meio de campo e depois saindo fora da reação. Então, o catalisador entra e depois, no final, ele é regenerado pela reação. Beleza? Algumas reações são capazes de fazer autocatálise, né? Que é quando um dos produtos é catalisador para a reação. E os venenos diminuem ou destroem a ação do catalisador. Beleza? Então, qual que é a diferença entre veneno e inibidor? O inibidor, ele vai ser o contrário do catalisador. Ele vai diminuir a velocidade da reação. Já o veneno, ele vai atacar o catalisador, então, diminuindo a velocidade da reação, né? Porque está impedindo o catalisador de agir. Beleza? Outra maneira de a gente calcular uma velocidade mais precisa, instantânea, de uma reação é através da lei de velocidade dela, né? Então, a lei de velocidade vai ser dada por velocidade, é o K, que é a constante da velocidade, depende dos reagentes envolvidos e da temperatura. Concentração do reagente elevado à ordem, vezes a concentração do outro reagente elevado à ordem, e assim por diante, quantos reagentes tiver a reação. Beleza? Já explicamos o que vai ser essa ordem da reação. No caso, existem dois tipos de reações, né? Reações elementares e reações não elementares. Elementar significa simples, né? Então, reações elementares são mais simples. Elas vão ocorrer com apenas uma etapa. Só uma colisão efetiva quebra as ligações velhas, forma as novas e a reação terminou. Então, uma reação não elementar, ela vai ocorrer em mais de uma etapa. Beleza? Então, o gráfico vai ter característica de ter aqui dois morrinhos, né? Então, significando as duas etapas, né? Os dois complexos ativados que vão ser formados, né? Quando uma reação for elementar, a ordem da reação, que é o quanto cada reagente vai influenciar na velocidade, vai ser igual a o valor, né, o coeficiente estequiométrico do balanceamento da reação, né? Então, aqui, ó, o coeficiente estequiométrico do Azão é o Azinho, né? Então, ele vai ser a ordem do Azão. O coeficiente do estequiométrico do Bzão é o Bzinho, vai ser a ordem do Bzão aqui, no caso de uma reação elementar. Beleza? Então, no caso, por exemplo, aqui, ó, da reação que a gente fez na lista, dá para fazer para essa daqui mesmo. Vou pegar uma diferente que daí dá para vocês entenderem melhor, né? Essa reação aqui mesmo, se a gente fizer a reação inversa, ó. N2 mais 3H2 virando 2NH3. Essa reação também acontece. Então, como que seria a lei de velocidade para ela? V igual a K, concentração de N2 elevado a 1, né? Porque aqui, como é uma reação elementar, é igual ao coeficiente estequiométrico, né? E vezes concentração de H2 elevado a 3, que é o coeficiente do balanceamento aqui do H2. Beleza? Então, a lei de velocidade para essa reação elementar ficaria escrita dessa maneira aqui. Então, a ordem em relação ao N2 seria 1, a ordem em relação ao H2 seria 3. E aí, a ordem total da reação seria a soma das ordens dos reagentes. Então, 3 mais 1, 4. Beleza? Muito bem. Vamos fazer um exercício aí de lei de velocidade. Ah, só para terminar, né? Se você tiver uma reação não elementar, que tem mais de uma etapa, a etapa determinante é a lenta, né? Então, se o exercício te disser aqui que tem uma etapa lenta, você vai usar só os reagentes da etapa lenta para escrever a lei de velocidade. Os da etapa rápida você esquece.
Então, aqui seria só V igual a K vezes N2O2 vezes O2, né? Aqui seria K vezes NO vezes NO3. Beleza? Também não, ó. Você vai sentir a tentação de colocar um mais na fórmula, mas a fórmula da lei de velocidade é vezes, né? Então, não confunda, não coloque o mais, coloque vezes. Beleza? E quando é dada uma tabela para a gente, para determinar a ordem dos reagentes, aí você simplesmente ignora a reação e vai determinar a ordem através dos reagentes aqui. Para a gente determinar a ordem, a gente vai ver o seguinte, ó. Vou pegar um exercício aqui que tem esse tipo de... Aqui a gente tem uma tabelinha, ó. Então aqui ele deu para a gente, ó, 3 reagentes, mas a gente não sabe quais são os valores ali do balanceamento, né? Então a gente tem que utilizar a tabelinha aqui. Para fazer isso, a gente vai pegar lá primeiro para o reagente A. A gente vai pegar o que aconteceu com a velocidade é igual ao que aconteceu com a concentração elevado à ordem. No caso, a ordem do A, né? Então, aí seria assim, ó. Vamos ter que olhar 2 experimentos em que apenas o A variou e os outros ficaram constantes. Então, ó, entre o 1 e o 2, só o A variou, o B e o C ficaram constantes. Então, perceba que a velocidade dobrou, então coloca um 2, vai ser igual a... O que aconteceu com a velocidade do A? Dobrou também, com a concentração do A, perdão, elevado à ordem. Portanto, aqui, a ordem vai ser 1, né? Beleza? Para o B. Mesma coisa, ó, velocidade é igual a concentração elevada à ordem. Então, olha lá. 2 experimentos que o B ficou variando e o A e o C constantes. Então, ó, entre 1 e o 3, o B varia, A e o C permanecem constantes. Então, ó, entre 1 e o 3, a velocidade também dobrou, né? A velocidade dobrou. E a concentração do B também dobrou, né? Então, 2 elevado à ordem. Sendo assim, a ordem do B também é 1. Beleza? Agora para o C. Então, entre os experimentos 1 e 4, ó, o C variou, o B e o A ficaram constantes. Ó. Vamos lá. O que aconteceu com a velocidade? Entre o 1 e o 4, ó, ela quadruplicou. Foi de 4 vezes 10 a menos 4 para 1,6 vezes 10 a menos 3. Né? Então, seria 16 vezes 10 a menos 4. Quadruplicou, né? Então, a gente coloca aqui o que aconteceu com a velocidade, quadruplicou. O que aconteceu com a concentração? Dobrou, elevado à ordem. Sendo assim, aqui a ordem é 2. Beleza? Para fechar nossa aula, vamos fazer um de fatores que influenciam a velocidade de uma reação. Vou dar um zoom aqui nesse negócio. Tá, vamos pegar o primeiro aqui. Cinética é a área da química que trata das velocidades. Analisa os processos. Quando o carvão está iniciando sua queima, as pessoas ventilam o sistema para que a queima se propague mais rapidamente. 2. Um comprimido efervescente se dissolve mais rapidamente quando triturado. Cenário alternativo que contém os fatores que influenciam as velocidades nos processos descritos em 1 e 2. Então, se você está ventilando, está aumentando a quantidade de O2, aumentando a concentração de oxigênio para que a queima aconteça mais rápido. Então, seria a concentração.
Se você está quebrando um composto, no caso do comprimido efervescente, você está aumentando a superfície de contato dele para que a reação ocorra mais rapidamente. Beleza, pessoal? Então, finalizamos aqui a nossa revisão sobre cinética química. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.